No vídeo de hoje do canal vamos falar de São Paulo e Fluminense pelo Brasileirão e, claro, mercado da bola e as últimas do Tricolor. Então, vambora pro vídeo. Então tá, assim que acabar a partida, inclusive tem linha de passe, tá? Repercutindo esse jogo também tão importante do Brasileirão. O São Paulo, hein, joga também partida, um duelo tricolor contra o Fluminense no domingo à noite. Ainda, claro, pensando nessa questão da Copa do Brasil, mas tentando também retomar aí a parte de cima da tabela do Brasileiro, Vlad. É isso, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. São Paulo e Fluminense têm objetivos muito diferentes nesse campeonato, nesse momento, atualmente. O que a gente vê? O São Paulo brigando para voltar ao G4 e o Fluminense tentando escapar cada vez mais da zona de rebaixamento. Para essa partida, o técnico Mano Menezes, pelos lados do Fluminense, não vai ter o volante André, que foi vendido para o Wolverhampton da Inglaterra. Também não conta com o Martinelli, que está suspenso. Deve utilizar o Lima e o Bernal como jogadores titulares. Além disso, o atacante Cano e o lateral esquerdo Marcelo treinaram normalmente com o restante do elenco e podem ser as principais novidades para essa partida. O Cano, que sofreu uma lesão no pé direito, perdeu 9 jogos, e o Marcelo, que ficou de fora das últimas 5 partidas. Outro jogador que também deve retornar ao Clube das Laranjeiras é o volante meio-campista Nonato, que sofreu uma indisposição estomacal e ficou de fora do jogo contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Já pelos lados do São Paulo, tenta quebrar uma escrita ruim como visitante no Campeonato Brasileiro. São 4 jogos sem vitórias, 3 derrotas e apenas um empate. Para esse jogo, o São Paulo conta com a volta do Alan Franco e também do Zubeldia, que cumpriram suspensão automática contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Também pode contar com o Igor Vinícius, que treinou normalmente com o restante do elenco, sofreu uma tendinite, perdeu os últimos 2 jogos, mas deve estar à disposição para esse jogo contra o Fluminense. Muito bem, e o São Paulo encara o Fluminense nesse fim de semana. O Fluminense que vem em franca ascensão, né? O trabalho do Mano Menezes recuperou completamente o Fluminense. O Fluminense estava em último lugar com 6 pontos, está com 24, já fora da zona de rebaixamento. Ganhou 18 em 30 possíveis. Pois é, nada mal, né? Bom. Fluminense que está em frente dupla, tem a Libertadores. São Paulo que está em frente tripla, tem as 3 competições, embora tenha perdido aí o Atlético Mineiro. Pergunta é, dada a derrota e tal, tem esse jogo aí, agora e depois da data FIFA. Vai com todo mundo porque precisa fazer ponto, certo? Sim, ou vai com todo mundo. Imagino que não seja preservado ninguém. O São Paulo voltou a treinar hoje só, né? Mas não tem suspensão e não tem lesão nova. Vai jogar com todo mundo. Não teve tantos jogadores. Pelo menos o jogo é domingo à noite, né? Sim, ele vai mudar alguma coisa no time titular para o jogo com o Fluminense, né? Essa é a questão, não a poupar ou não. E o que você acha? Não tem o cheiro ainda. Hoje, quem jogou contra o Atlético não treinou, só quem não jogou, né? Fora os caras que estavam no velório do esquerdo, né? Que voltaram e não treinaram. Fora o Galo treinou normalmente, né? Mas os outros não. E ele volta pro banco, né? Ele volta pro banco, vai ser julgado na segunda-feira pela expulsão contra o Atlético Paranaense lá atrás. E aí a grande questão é se ele monta um time diferente, com alguma alteração daquele que vinha sendo o titular. O Alan Franco, que estava fora, né, por suspensão, tem condição de voltar, embora o Sabino tenha jogado bem, né, contra o Atlético Mineiro, né. O Fluminense tem a questão do André, né, ele foi vendido. Já embarcou. Que é uma grande ausência, um jogador muito importante. O Fluminense contratou bastante na janela para essa posição, inclusive, porque sabia que o André seria vendido, mas de qualquer forma é um jogador muito importante. E com o Thiago Silva é aquilo, o Fluminense praticamente não toma gol e ganha os jogos de 1-0, desde que o Thiago Silva e o Mano se juntaram, né? Então é uma sequência boa do Fluminense no Brasileiro, né? Na Copa do Brasil foi eliminado, mas no Brasileiro tá bem. O Fluminense ganhar, acabou o rebaixamento? Acabou. O Fluminense? Se o Fluminense ganhar. Acabou. Não, calma. Acabou. Calma aí. A perspectiva, o elenco é bom, acabou. Não, sim. O número de vitórias acabou, não acabou, mas acho que dá uma boa aliviada, de fato. Mas eu penso, e o negócio da Libertadores? Vai chegando, meu. Vai bicampeão de Libertadores, você não vai desfocar? Não, vai. Não, mas é por isso que esse jogo pro Fluminense é muito importante. Já teve a semana inteira para se preparar, depois vai ter a outra também, da volta da data FIFA, porque ele não joga a Copa do Brasil, e aí depois vai ter que conciliar a Libertadores com o brasileiro, né? Agora, para o São Paulo, Vessa, é importante também, e a minha conta é a seguinte, desde que começou a maratona, o São Paulo pegou quem? O Vitória. Atlético Goianiense, Vitória. Atlético Goianiense, Vitória. São Paulo tá na maratona desde que começou a colocar o time
B no Brasileiro, né? O time alternativo. Atlético Goianiense e Vitória. Atlético Goianiense, Palmeiras e Vitória. Enquanto os outros tiveram que se ferrar entre eles, Botafogo e Flamengo, Botafogo e Palmeiras, é isso que você quer dizer, né? Pegou Atlético, pegou tal. Atlético Goianiense e Vitória, fez 6 pontos. Perdeu o Palmeiras, entre eles. Perdeu pro Palmeiras um jogo fora de casa. Sim. Tudo bem que as circunstâncias foram aquelas, mas jogou, e esse aí ele jogou com o time reserva, tarará. Não, então, nesses 3 jogos ele não jogou com o time titular, né? Jogou com... sim, deu aquela jogo misturada. só reserva e outros jogos poucos titulares. Né? Então, para o São Paulo continuar a ficar na mesma raia, ou pelo menos tentar nessa mesma raia dessa turma que está lá em cima, esse jogo é importante. Não dá para você falar, não, esse aqui talvez... É um jogo para ganhar. Para ir para a data FIFA... Para ganhar não é obrigação de ganhar, não é isso. Para ir para a data FIFA... olhando e falando assim, bom, eu tô aqui... Mais colado nos primeiros do que... Não, é para dar da FIFA entre os 6 melhores, que eu acho que é o campeonato do Palmeiras. Do São Paulo, não do Palmeiras. O Palmeiras acho que tem um campeonato para brigar pelo título. O São Paulo é o campeonato para tentar se manter nessa zona para, se der tudo errado nas Copas, já perdeu em casa a primeira partida, ir para a Libertadores do ano seguinte, enfim, via Campeonato Brasileiro. Então, mas espera só uma coisa. Por ser o São Paulo, vamos combinar que dar errado nas Copas é mais a regra do que a exceção. Seja para o Flamengo, para qualquer um. Para o Palmeiras, tanto que já deu errado para o Palmeiras. Então, evidentemente que esse campeonato é o mais importante. Sim, o que eu acho é que o São Paulo, há algum tempo, ele tem disputado essa posição com Bahia e Cruzeiro, né? São os adversários do São Paulo os mais próximos. E agora já estamos... A briga Fortaleza, Palmeiras, Botafogo e Flamengo, embora na pontuação seja ainda essa é a minha pergunta. alcançável. Por que 3 pontos separam a nossa visão diferente de São Paulo e Palmeiras? Pelo calendário que é diferente, que é elenco e tudo mais, é isso? Exato. São Paulo contra o Botafogo pela Libertadores. Aliás, saiu a tabela agora do Brasileiro para os 2, Botafogo e São Paulo. O Botafogo vai ter sempre nos 2 jogos um dia a mais de intervalo. Isso está causando um frisson, todo mundo fala. Até o Sgarbi aqui, nosso parceiro aqui, falando. Mas qual que é a novidade, né? Não. Sendo a direção do São Paulo, nenhuma, né? Quem não contratou ninguém. Quando tiver São Paulo e Botafogo, nos 2 jogos, o São Paulo vai jogar com o time B no Brasileiro, mas bem inteiro. Não é modo, vai fazer como fez, não importa o adversário. Quem serão os adversários? Pode ter até o Corinthians, né? O Corinthians é depois do Botafogo. Não, mas a gente já sabe quem são. Antes do Botafogo e... Peraí. Sim, a sequência do São Paulo no Brasileiro é agora Fluminense, depois do Atlético é o Cruzeiro, também em Minas. Então, entre Atlético e Botafogo é Cruzeiro, confronto direto no Brasileiro, no Mineirão. São Paulo joga Maracanã, Arena MRV, Mineirão e Newton Santos. Essa é a sequência do São Paulo. E depois é o Inter em casa. Depois é o Inter em casa. São Paulo é com a alternativa. Entre os jogos do Botafogo. E aí 29 de 9 o Corinthians. Aí é o Corinthians. É por isso que eu tô falando que esse jogo de amanhã não é um passeio no parque. Não. Se der, a gente empata. Não, vai jogar para enfiar a faca e tentar ganhar. É o último antes da data Tirone, enfiar a faca como visitante no Campeonato Brasileiro contra time grande, isso não existe. Eu sei que não existe. Jogar para pontuar... Não existe, pessoal. Vamos perder aqui, tá tudo certo. Não é isso. A questão é a seguinte... Sim, é o jogo para o São Paulo no Brasileiro jogar com todos à disposição. É isso. Enfiar a faca no Fluminense, ninguém enfiar a faca pode dizer. O que eu quero dizer assim, o que eu quero dizer é o seguinte, não adianta chegar lá contra o Fluminense amanhã e falar, olha, estamos muito cansados, perdemos e tal, e tem mais para frente. Mais para frente é pior. Se tem de tudo que você falou, onde o São Paulo pode fazer mais pontos é contra o Fluminense. Porque não tem jogo depois. Porque não tem jogo depois, porque não tem a Libertadores, isso, ou não. Nós estamos falando a mesma coisa, só estou dizendo que o São Paulo... para ganhar no Maracanã, precisa fazer algo que ele não faz há algum tempo. Tá bom, mas... Se o São Paulo empatar, em resumo, se o São Paulo empatar no Maracanã, é um bom resultado para o São Paulo. Estou falando que é ruim. O que é mais simples? O que é menos difícil? O São Paulo fazer ponto contra o Fluminense ou fazer ponto contra o Cruzeiro depois de enfrentar o Atlético Mineiro e antes de enfrentar o Botafogo? Não há discordância disso. Então, é isso. De manhã, foi no espelho. Cara, Sabino na lateral não é ruim. E ficou se convencendo. Não, cara, mas juro, porque assim, você não tem a solução de plantel. E, cara, de novo... Eu culpo muito mais a diretoria do que o técnico em qualquer situação daqui pra frente, caso não contrate de fato, como não deve contratar mesmo, essas peças, porque o Zubeldia pede isso há tempos, volante, lateral, pede há um tempão, São Paulo não consegue contratar. Eu acho que assim, quando você começa a ter que olhar pra dentro do seu elenco pra achar a solução, primeiro que é triste eu emitir essa opinião de que o Sabino poderia ajudar como lateral. Vergonha. É triste, você tem que começar a pensar em tantas variações assim dentro do seu plantel. Concordo, mas eu acho que não seria uma opção desastrosa. Eu tô fechado com você. O Alisson era atacante, virou um dos melhores volantes do país. Começa a improvisar, monta um time só improvisado. Pô. É o Sabino na lateral, é o Lucas de zagueiro, pra sair com a bola ali, né? Coloca o Ferreirinha quando voltar também de lateral direito. Caleri de volante. Galera,
ganha Brigador, brigador. Não, sim. Coloca o Juan Tressoldi de centroavante. Até o chat falou, Sata Coringano, jogou a toalha. Sim, a gente não tem solução, porra. A gente tem que achar um nome pra fazer. Por isso eu volto. Do jogo de quarta, não tinha o que fazer, cara. Não tinha o que fazer pra esse confronto. Somadas as circunstâncias, não tinha o que fazer. Então você concorda com o time mantido em campo pelo Cubeiras? Você acha que o banco não ajudaria em nada? Eu acho que deveria ter feito mudanças, não que o time inicial não foi correto. O time inicial acho que foi o correto. Agora, as mudanças deveriam ter sido feitas durante o jogo. Tá. Durante o segundo tempo. A gente tem um ponto de concordância, pelo menos, que o São Paulo deveria. E o outro ponto é que o Luciano não é titular. Caramba. Sim, mas é que você fala que ele não é titular e aí você projeta o São Paulo com ele titular. Porque tem falta de alternativa, mas você pode colocar o Eric, você pode colocar o William Gomes, você tem opções, você tem variações. Concordo, não é igual o Sabino de lateral, por exemplo, não é uma coisa lúdica. Eu não tô pedindo pra gente colocar o Caleri de zagueiro. Se apareceu o Sabino de lateral, a culpa é sua. A culpa é sua, a culpa é sua. A culpa é sua. E o chat vai atrás de você. Se der merda, eu vou te cobrar. O chat inteiro vai atrás de você. Então, pessoal, ao que parece, o nosso mercado da bola será nulo. Somente chegou aí o Marcos Antônio e o Juan, né? E é isso. Não tem nenhuma novidade. São Paulo renovou com o Sabino, renovou com o William Gomes. Tem feito seus achadinhos internos aí. O Isiero, né? Tava bem até se machucar. E o Jegson Mendes, incrivelmente, é convocado para a seleção equatoriana e não faz um jogo pelo São Paulo. Vai entender coisas que acontecem no São Paulo. O São Paulo trabalhou com vários nomes na lateral esquerda e nada. Fez a novela Thiago Mendes e nada. Então, assim, segunda-feira tá aí, dia 2, sem esperanças de novos nomes. Era que o São Paulo batalha pelo menos aí para cada um jogador para cada dessas duas posições, né? Que é volante e lateral esquerdo, mas pelo jeito acho que não vai dar não. E aí o São Paulo vai pegar o Fluminense que vem numa recuperação muito boa com o Mano Menezes, principalmente desde a chegada do Thiago Silva, né? E no Maracanã, jogo enjoado, domingo, 18h30. São Paulo vai com o que tem de melhor, claro, porque depois é uma batalha atrás da outra. Atlético Mineiro, Botafogo na Libertadores, aí tem Internacional, Cruzeiro, Corinthians. Então, assim, vai ser um momento hiper, mega, super complicado, que aí a gente vai ver o poderio desse grupo aí, principalmente aí ver onde o São Paulo pode chegar, né? Já que o São Paulo está numa situação bem delicada na Copa do Brasil, o Vitinho perdeu o primeiro jogo para o Atlético Mineiro. E aí eu tenho que concordar com alguns comentaristas, né? O São Paulo não merecia perder e o Atlético não merecia ganhar. Mas é do futebol, né? Agora o São Paulo vai ter que fazer um jogo perfeito em BH se quiser buscar classificação para as semifinais da Copa do Brasil, que na minha opinião era o trajeto mais fácil dentre as duas Copas, ou menos difícil, né? Digamos assim, mas São Paulo e Hulk São Paulo não dá certo. E apesar de São Paulo ter anulado bem o Hulk, São Paulo não consegue vencer o Atlético Mineiro, é impressionante. Vamos ver, a gente consegue quebrar essa cena lá em BH com o Zubeldia no banco, né? Que é uma novidade, porque normalmente ele não está. E vamos ver aí o que vai ser de Luciano na reserva, como titular, o que vai acontecer. Mas eu acho que é bom ele sentar no banco, porque sempre quando ele senta no banco, ele volta melhor. Segue a dica. Entendeu? Então é isso, é o São Paulo na preparação para o jogo contra o Fluminense. Jogo importante no sentido de se manter no G6. Seria importante também uma vitória até para você levar bem essa uma semana e meia aí de preparação para o jogo contra o Atlético Mineiro. O vídeo que agora vai ter os jogos da seleção brasileira, que na minha opinião, pelo menos a minha, não me interessa em nada. Tô nem aí para a seleção brasileira, principalmente do Dorival Júnior. E bem, vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho, os adversários estão se reforçando. O Botafogo aí contratou não sei quantos milhões, Flamengo não sei quantos milhões, Palmeiras também contratou o Felipe Anderson, por exemplo. São Paulo São Paulo vive na draga financeira, né? Não sai do lugar. Acho que de vez em quando, sei lá, acho que poderia ter evoluído mais nessa gestão Casares, mas evoluiu ao menos, né? Não evoluiu como foi com o Leco e Aidar. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Esperando nesse vídeo, quando eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações, senhores, um ótimo sábado a todos, um ótimo fim de semana a todos e valeu!